Então, gente, olha, agora nós vamos começar, né, nossa apresentação aqui, né, no PowerPoint, e eu vou falar um pouquinho sobre os elementos da função sintática, para complementar alguns termos que aparecem na apostila, ok? Então, ó, dentro dos elementos da função sintática, nós temos os tipos de predicado. Dentro dos elementos, nós temos os tipos de predicado. Professora, quais são os tipos de predicado? Nós temos três tipos de predicado: o predicado verbal, o nominal e o verbo nominal, tá? Então, nós temos lá, a gente estudou, o sujeito é de quem eu falo, né? Se o sujeito é de quem eu falo, logo, o que eu falo de alguém vai ser o meu predicado. O predicado é aquilo que eu declaro sobre o sujeito. E dentro do predicado, né, sobre o que eu declaro do sujeito, eu tenho três tipos. Eu tenho o verbal, eu tenho o nominal e eu tenho o verbo nominal. O verbal, ele vai indicar ação, tá? Ele vai constituir por um núcleo, que é um verbo nocional. O verbo nocional, a gente fala, né, que ele é um verbo que indica ação, tá? Então, nesse caso, ele não tem presença de predicativo do sujeito, ok? Porque ele é um predicado verbal, tá? Então, ele vai ser, né, constituído de um verbo. Exemplo, nós caminhamos muito hoje. O núcleo do verbo caminhamos quer dizer, o núcleo desse predicado, né, nós caminhamos muito hoje, nós é o meu sujeito. Nós é o meu sujeito. Logo, caminhamos muito hoje, né? É o meu predicado, ok? Porque o predicado é o que se declara, ó, caminhamos muito hoje. E o núcleo dele é a parte principal, que é o verbo, ok? Sempre o núcleo vai ser a parte principal, tá? Então, na parte principal do predicado verbal vai ser o verbo, ó, caminhamos, que é o verbo, vem do verbo caminhar. Cheguei hoje de viagem, o núcleo vai ser cheguei, porque é um verbo chegar. O cliente perdeu os documentos, o núcleo dele vai ser perdeu, ok? Que é o verbo. Alguma dúvida até aqui? Eu não sei por que que a internet de vocês não está pegando o celular. Não está pegando o celular de vocês. Ok. Depois, nós temos o predicado nominal. No predicado nominal, a gente vai ter aí a indicação de estado ou qualidade, tá? Que vai ser constituído por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele complementa o sujeito atribuindo uma qualidade, tá bom? Há somente um núcleo, caracterizado por um nome. Pode ser um substantivo ou um adjetivo. Exemplo, Alan está feliz. Alan é o sujeito, predicado é estar feliz, ok? No predicado nominal, nós temos o verbo de ligação, que é o estar, tá? E nós temos o predicativo do sujeito, que é um adjetivo, nesse caso, que ele atribui uma qualidade ao Alan. Por isso que ele é um predicativo do sujeito, que o feliz aqui ele indica uma qualidade, tá? Que atribui ao sujeito, que no caso o sujeito aqui é o Alan. Quem está feliz? É o Alan, é o sujeito Alan, não é? Então, feliz, nesse caso, vai ser aquela palavrinha, o adjetivo vai atribuir o sujeito chamado predicativo do sujeito. E o núcleo dele é
o predicativo do sujeito, ó, feliz, ok? Dani, o pai do André deixa a casa ali. Se fosse uma pessoa certa, uma mulher de verdade, a mulher incentivar o cara. Há somente o núcleo caracterizado por um nome, substantivo ou adjetivo. Então, ó, feliz, no caso, é o núcleo, é o principal. Então, feliz, nós temos aí o predicativo. Fiquei exausta, mesma coisa. Fiquei exausta. Fiquei é o verbo de ligação. Exausta é um núcleo. Então, o meu núcleo aqui é o predicativo do sujeito. E a mesma coisa, ele continua atencioso comigo. Continua também é o verbo de ligação. Atencioso, né, vai ser o nosso núcleo, que vai ser o nosso predicativo. Alguma dúvida, gente? Para você saber se é um verbo de ligação, você tem que olhar se tem predicativo. Se tiver qualidade, ele vai ser um predicado nominal e não verbal. Ok? Posso continuar? Ok. Depois, nós temos aí o predicado verbo nominal, que ele vai indicar a ação e, ao mesmo tempo, ele vai indicar também o predicativo. Então, ele vai ter predicativo do sujeito e também vai ter o predicativo do objeto. Ele vai ter dois núcleos, o nome e o verbo. Então, o predicativo do sujeito é aquele que eu falei, que atribui característica ao sujeito, e o predicativo do objeto, ele vai complementar o objeto direto e indireto, atribuídos características. Por exemplo, Suzana chegou cansada. Nós temos aí núcleo. Dois núcleos, chegou e cansada. Chegou, que vem do verbo chegar, que indica ação, e cansada, que é o meu predicativo do sujeito, que vai indicar que, que ela está cansada, que é referente a quem? A Suzana. Então, eu tenho dois núcleos aí. Terminaram satisfeitos o trabalho. Terminaram satisfeitos, dois núcleos. Terminaram satisfeitos, que indica que é referente ao meu predicativo do sujeito. Considerou a caminhada desagradável. Nós temos o núcleo considerou, que representa uma ação, um verbo, e nós temos desagradável, que é relacionado ao predicativo do sujeito. Ok? Então, vamos prosseguir. Complemento verbal, né? Agora eu falo assim, professor, mas o que é objeto direto e indireto? Calma, nós vamos falar sobre eles agora, ok? No complemento verbal, nós temos, né, o complemento que vai, né, ser relacionado a um verbo, ok? Então, se eu tenho um verbo de ação, eu vou ter um complemento verbal, ok? E o complemento verbal, ele pode ser objeto direto ou objeto indireto. Se for verbo transitivo. Professor, o que é verbo transitivo? É o verbo que tem complemento. Só isso, ok? Exemplo, ontem à noite choveu. Choveu tem complemento? Não, não preciso de complemento. Eu não preciso saber o porquê que choveu ou o que aconteceu depois. A frase em si, ela já diz tudo. Verbo intransitivo. Agora, Maria estava. Exemplo. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Mas fui aonde? Preciso de um complemento, porque só eu fui não faz sentido. Então, se só eu fui não faz sentido, eu preciso de um complemento, logo, ele é um verbo transitivo. Ele necessita de quê? De complemento. E o que vai ser o meu complemento?
vai ser um objeto direto ou um objeto indireto, ok? No objeto direto, ele vai complementar o verbo sem preposição. Exemplo, o cachorro matou o rato. O cachorro, né, que é o meu sujeito, matou o rato, é o meu predicado. O verbo matou. Já apareceu o verbo, matou, então eu já sei que é um complemento verbal. Agora vamos entender se ele é um objeto direto ou indireto. Peraí. Preposição? Eu sei que preposição é de, para, com, contra. Não, porque o não é preposição, o é artigo. Então, se nesse caso o ele é artigo, então o objeto meu é objeto direto. Porque o objeto vai ser o rato, né? O que é o objeto da frase é o complemento, né? É o rato, o complemento do verbo. Então, o objeto direto é o rato e o núcleo do objeto direto é o rato. Então, se é rato, o, apareceu o, não é preposição, é um artigo. Então, na verdade, o meu objeto vai ser direto. Agora, se apareceu preposição, eu tenho um objeto indireto. Exemplo, aspirava ao cargo de presidente da República. Ó, eu aspirar. Eu, né, no caso ali, tá oculto, né, o sujeito, mas eu tenho lá, aspirava ao cargo de presidente da República. Aí, gente, eu posso fazer a seguinte pergunta. Eu aspirava a quê? Ah, apareceu o a quê. Ele não é preposição? Então, o ao, ele também não é preposição? Então, se apareceu o ao ali, eu tenho um objeto indireto. Então, aspirava ao cargo de presidente da República. Aspirava é o verbo, logo o meu objeto indireto é ao cargo, tá? Ao cargo de presidente da República. E o meu objeto, o meu núcleo, nesse caso, vai ser cargo, ok? Alguma dúvida em relação a complemento verbal? Quer? Quer? Não, quero não. Tomar um banho. Complemento nominal é o termo da oração responsável por complementar o sentido de um nome, que para a gramática é representado pelos substantivos, adjetivos ou advérbios. Então, ó, é o termo que completa o sentido de um nome. Então, nós estamos falando do verbo, agora nós vamos falar do nome, que é o complemento nominal. Ele sempre será precedido por uma preposição, tá? Que pode ser de, a, com, em ou por, ou outras também. E nós temos lá um exemplo. As pessoas têm necessidade de interagir com os outros. Então, vamos olhar. As pessoas é o meu sujeito, tem necessidade de interagir com as outras, é meu predicado, tá? Nós temos o verbo interagir, ok? Então, ó, e o verbo tem. Então, nós temos as pessoas, sujeito, tem, né? Verbo transitivo direto, porque tem o quê? Tem o quê? Apareceu o eu fazendo essa pergunta, o quê? Apareceu o, nesse caso, o verbo é transitivo direto, tá? Então, eu tenho lá verbo transitivo direto, necessidade, um objeto direto, porque quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu também tenho um objeto direto. E de interagir com as outras é o meu complemento nominal. Vocês estão vendo que ele parte da preposição para o restante da frase? Então, lá, de interagir com as outras
Sim, começa com uma preposição e depois vem interagir com as outras referente ao substantivo aqui. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok. Então, ó, vamos... Tá meio travando o meu slide, gente. Tá... Um pouquinho travando. Tá travando um pouquinho. Então, agora nós vamos falar sobre o agente da passiva, tá? O agente da passiva é muito tranquilo também, o agente da passiva. Tá. Agente da passiva é o termo que indica quem ou que executa a ação de um verbo na voz passiva. Esse termo vem sempre depois de uma preposição. Então, nós temos vamos primeiro para a diferença entre uma voz passiva e uma voz ativa. Na voz passiva, nós temos lá, João comprou a vitamina. Voz ativa, tá? Por que é uma voz ativa? Porque eu tenho o sujeito realizando a ação. Então, quem que comprou? Foi o João. Então, nesse caso, eu tenho o sujeito realizando. Ele fala, simplesmente comprou a vitamina. Ele realizou a ação. Voz ativa. Voz passiva. A vitamina foi comprada por João. Então, na verdade, quem está sofrendo a ação agora, é o agente da passiva. Então, ó, o João está sofrendo agora a ação. Então, ele virou o agente da passiva, tá? Então, ó, a voz passiva, ela é formada por sujeito paciente. Sujeito paciente é o que vai... na verdade, o sujeito paciente ele é o que vai sofrer a ação, né? A vitamina está sofrendo a ação, tá? E depois nós temos lá o verbo auxiliar, que é o verbo foi. Depois nós temos comprada, que é o verbo principal no particípio, né? Aquele terminado em ado, né? Ada. E depois nós temos o agente da passiva, que é o agente da voz passiva, né? Aquele que executa a ação na voz passiva, ok? E quem é o sujeito paciente, é o que sofre a ação, é a vitamina, tá, gente? Eu troquei. Na verdade, o João continua sendo o sujeito agente, mas na verdade a vitamina virou o sujeito paciente, então ela vai sofrer a ação, ok? Desculpa aí pela confusão, é ao contrário. Vocês conseguiram entender? Vitamina, sujeito, paciente, sofre a ação. Por João, é o sujeito que faz a ação, é o agente da passiva. Ok, gente? Adjunto adnominal. Então, vamos lá. Parece que é muita coisa, mas não é, gente. Depois vocês podem olhar aí de novo essa aula, revisar.
Adjunto adnominal, a gente tem o termo acessório da oração, que tem a função de caracterizar ou determinar o substantivo. Isso pode ser feito através de artigos, adjetivos e elementos que desempenham a função adjetiva. Exemplo, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Então, gente, o adjunto adnominal, né? Quando a gente fala de adjunto adnominal e de adjunto adverbial, vão ser os termos acessórios. São aqueles que acrescentam, a gente chama, né, a uma oração, né? Que são acrescentados. Que caracteriza ou determina o substantivo, tá? Então, pode ser artigo, adjetivo, elementos que vão desempenhar essa função, tá bom? Então, nós temos lá o sujeito, as melhores receitas. O núcleo do sujeito é principal, né? Nós temos a receita, tá? E depois nós temos a as, né, com artigo. Então, ó, o adjunto nominal apareceu antes de receita. Então, receita é o meu sujeito. Apareceu antes de receita, as melhores. Tá vendo? Ó? As melhores. As melhores é o adjunto adnominal. Ele é formado por um artigo e por um adjetivo, tá? Então, artigo, as, artigo e melhores são os adjuntos adnominais do substantivo receita. Ok? Predicado. Foram deixados pelos nossos avós. O agente da passiva, nesse caso, é pelos nossos avós. E o núcleo do agente da passiva é os avós, ok? Os, artigo da contração por os, é o adjunto adnominal de avós. Então, ó, por, adjunto adnominal, nossos, adjunto adnominal, como pronome adjetivo. Nossos avós, ok? Então, nós, os e nossos são o quê? Adjuntos adnominais. Como vemos, um único substantivo pode ser caracterizado por vários adjuntos adnominais. Ou seja, eu tenho um substantivo, mas eu tenho 1, 2, 3, 4 adjuntos adnominais no mesmo substantivo, tá? Neste caso, nós temos lá as, melhores, o e nossos, que são todos adjuntos adnominais. Ok, gente? Adjunto adverbial é o que tem a função de advérbio. Ele indica circunstância, como tempo, modo, finalidade. Lembra quando a gente estudava assim que os advérbios indicam modo, indicam tempo, circunstância, companhia, conformidade, afirmação, negação? É a mesma coisa, só que ele está na sintaxe agora. É o termo que tem a função de advérbio nas orações. Ele indica circunstâncias, como tempo, modo, finalidade. Exemplo, estudarei amanhã. Amanhã é o tempo. Estudo com concentração. É o modo como eu estudo. Então, ó, adjunto adverbial de modo. Estudei para a prova. Adjunto adverbial de finalidade, né? Então, nós temos a finalidade. Estudei para o quê? Para a prova. Finalidade. Então, os adjuntos adverbiais de tempo, modo, finalidade, intensidade, companhia, lugar, circunstância, assunto, conformidade, todos eles são adjuntos adverbiais. Aposto. Aposto é a palavra ou expressão que exerce a função de explicar, resumir ou comentar junto ao substantivo, pronome, oração. Santos Dumont, o pai da aviação, foi um inventor genial. Então, nós temos lá Santos Dumont como o meu sujeito. O pai da aviação é uma informação acessória, tá? Acessória à frase. Ela não precisa estar ali, né, de regra, mas acontece muito apostos em obras aí, literárias, artigos, né? O pai da aviação é uma outra expressão que vai comentar sobre Santos Dumont. Então, tá comentando sobre o Santos Dumont, aparecendo em entre vírgula, né? É um aposto. Então, se você percebeu que na frase comenta-se sobre o sujeito ou, né, explica uma coisa, tá entre vírgula, aquilo ali é um aposto, tá? Foi um inventor genial. E, por último, nós temos o vocativo.
que é um chamamento ou apelo, tá? Apelo, chamar alguém. Ó, vida, por que não tenho sorte? Ó, ele faz um apelo à vida. Não pense, cara, chamando, cara, que me esqueci daquele dia. Lidiane, preciso que você me diga toda a verdade, ó. Chamamento, Lidiane. Ok, gente? Alguma dúvida? O José Wellington falou, não consegue explicar de uma forma melhor, por favor? Como assim, Wellington? Qual que você não conseguiu entender? Qual parte você não conseguiu entender? Isso que nós estamos estudando, essa aula vai ficar gravada, tá? Junto com esse slide, vocês podem ficar voltando para estudar. E outra coisa, nós vamos fazer um trabalho sobre isso. Um trabalho que eu vou passar agora, tá? Que vai ser sobre isso. Por quê? Tá, ok. Já vou explicar o segundo, tá? Gente, só para comentar, nós temos uma atividade diversificada, tá? Que vai ser sobre esse assunto. Por isso que eu quis trazer para vocês, porque é um assunto de sintaxe muito importante, tá? Por quê? Porque não é só sobre falar, só citar, né? Mas é sobre explicar o que é. É sobre explicar o que é aquilo, né? Explicar o que é isso, o que é aquilo. Porque às vezes nós aprendemos, né, na escola e tal, mas passa muito despercebido. A gente precisa ficar relembrando, revisando aqueles conceitos, né? Revisando essa disciplina de língua portuguesa. Então, para fazer de uma forma melhor, vamos resumir, né? E colocar tudo lado a lado para que a gente consiga entender, ok? Quem ainda está com um pouco de dificuldade, pode visualizar essa aula de novo, ela vai ficar disponibilizada e pode me perguntar também, ok? Gente, nós vamos fazer um trabalho que eu vou passar para vocês. Esse trabalho vai ser para entregar para mim no dia 15, que é o último dia de aula do ano, tá? No dia 15 de dezembro. Por quê? Porque semana que vem é feriado. Sexta-feira que vem é feriado em Angra dos Reis, tá? Então não vai ter aula. Na semana que vem não vai ter aula de português, ok? Então vocês vão fazer esse trabalho que eu vou passar e vão me entregar no dia 15, até o dia 15, tá bom? Por e-mail, a mesma coisa, funciona da mesma forma que o outro. Só que eu vou passar depois o que é para fazer. Gente, aí nós vamos... Esse trabalho... Esse trabalho, ele é referente a essa matéria de língua portuguesa, que é sintaxe, tá? Vocês estão vendo que eu falei sobre assuntos relacionados? Eu vou até voltar lá na apostila para vocês verem. Só um minuto. Vocês estão vendo lá, ó, esses elementos aqui? Ó, sujeito, predicado, predicativo, objeto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial, vocativo e aposto. Esses aqui vai ser o que vocês vão fazer, trabalho disso aqui. Só que, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses, tá? Ou sujeito, predicado, predicativo, objeto, complemento, tudo isso aqui. Vocês vão escolher um desses aqui e vai fazer uma pesquisa, tá?
no Google Acadêmico, aonde vocês preferirem, e vai falar para mim da mesma forma que vocês fizeram com a morfologia, morfologia não, da mesma forma que vocês fizeram com outro trabalho, vocês vão fazer com esse também, tá? Então, ó, sujeito, o que é sujeito? É isso, isso, isso. Exemplos, quais são o sujeito oculto, indeterminado? A mesma coisa. Só que não é para seguir só o que está na apostila. Pesquisar. Então, vocês vão pesquisar, ok? Aí, ó, pelo menos uma folha, tá, gente? Pelo menos uma folha, nada de trabalho de 3, 4 linhas, não. Ok? Pelo menos uma folha aí, enviar para mim por e-mail. Pode ser no Word, pode ser no PowerPoint, igual eu fiz. Pode ser escrito no caderno. Se vocês quiserem colocar imagens, é muito importante, porque acrescenta a nota. Ó. Imagens, vídeos, explicações, podem colocar também, ok? E vai enviar para mim até o dia 15. Dia 15 de dezembro. Vocês vão ter aí 2 semanas para fazer o trabalho. É suficiente, né? Porque semana que vem é feriado. Então, vocês têm aí mais uns dias, né? Para poder entregar o trabalho. Tá? Vai valer 10 pontos. É a segunda atividade diversificada de vocês. Alguma dúvida? Ô, professora, Oi? então é para fazer no ritmo do último trabalho, É a só mesma que coisa do dessa vez. outro. Aham. Tá bom, Aí, então só tá bom. que, dessa vez, eu tô pedindo para, se puder, né, acrescentar imagens, vídeos, fazer um trabalho mais elaborado, né, porque eu tenho visto os últimos trabalhos, não tava, estavam, né, poderiam ser, né, um pouquinho elaborados, né, mais elaborados. Então, assim, se puder dar uma elaborada aí, né, na imagem, nos vídeos, também citar a fonte, não esquecer também da fonte, vai ser top, tá bom? Tá bom. Tá? Alguma dúvida, gente? Tá tudo ok? Tudo ok. Tá, então eu vou lá. Vamos lá, então, né? A parte aqui. Então é isso, gente. Então essa ficou. Depois eu vou postar essa aula, vocês podem olhar, tá ok?